Olá, meus irmãos, Deus abençoe vocês. É muito bom podermos ter esse tempo aqui para juntos, ainda que virtualmente, termos essa reflexão e espero que vocês sejam edificados com o Salmo 56, que é o salmo que faremos a leitura e refletiremos um pouquinho nele, tá bom? O título do salmo é O Mestre de Canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Versículo 1 em diante diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vir no temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Meus irmãos, o Salmo, ele já traz no seu título uma referência do momento histórico em que ele foi produzido. Diz o título que é quando Davi estava preso pelos filisteus em Gate. Quando nós lemos a história de Davi registrada na Escritura, nós temos dificuldade em situar esse momento, a não ser naquele episódio que a gente conhece bem, quando Davi se refugiou em Gate e ali ficou um tempo e acabou se fingindo de maluco. Então, pode ser muito bem que esse salmo também se refira àquele período, porque a não ser esse período, nós não temos na Escritura nenhum outro momento na vida de Davi que pudesse se encaixar bem com isso que é apontado no título desse salmo. Então, esse não seria o único salmo. Há um outro salmo que também faz menção ao período que Davi esteve em Gate. E salvo engano, nós já até investimos um tempo aqui refletindo nele. Interessante nesse salmo é que, naquele período que Davi estava em Gate, em que ele acabou se fingindo de maluco, ele tinha que lidar com duas situações, na verdade. A primeira situação era aquela da perseguição movida por Saul, que fez com que Davi fugisse. Então ele já tinha uma indisposição, uma animosidade, uma inimizade de Saul contra ele, sem que ele tivesse agido de maldade, com nenhum tipo de dolo, com nenhum tipo de intenção de prejudicar Saul. Mas então ele já tinha ali uma inimizade, que ele já tinha que lidar com isso. E ao chegar em Gate, no meio dos filisteus, ele tinha que lidar também com os filisteus que eram seus adversários, que eram seus inimigos, que eram pessoas que não queriam bem a Davi também. Então ele tem que lidar com esses dois universos aí de oposições. E quando a gente olha para esse texto, há uma verdade que fica muito clara aqui e que é muito importante que a gente dê atenção. É que no meio disso tudo, a gente vê o coração de Davi se voltando para Deus.
e se apegando em Deus, confiando em Deus. Ele diz algo muito precioso aqui em duas oportunidades. Olha o versículo 4, ele vai dizer assim: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Aí olha novamente um pouco mais à frente, no versículo 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Agora o 11, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Essas duas declarações, elas vêm logo após ele fazer uma declaração de confiança em Deus. No versículo 3 ele diz: em me vindo temor, hei de confiar em ti. E também no dia 9, no versículo 9, ele diz assim: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. O que eu quero que você reflita comigo? Que essas adversidades, que Deus nos faz passar por elas, que Deus na sua soberania conduz os nossos caminhos, por essas veredas aí que muitas vezes são desconfortáveis. Esse tipo de situação é um terreno fértil para que produza, para que o nosso coração produza a confiança e a dependência em Deus. No meio disso tudo, Davi está sendo levado a exercitar essa confiança, a descansar em Deus, a esperar no poder do Senhor e não na inteligência, na capacidade e na articulação política ou militar ou de estratégia, de qualquer outro tipo de habilidade ou recurso humano que ele pudesse ter. Essas adversidades estão servindo como um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar no coração de Davi a confiança. E é isso que a gente vê. No meio dessa adversidade, o que está brotando, o que está aparecendo, o que está sendo construído é a confiança em Deus. O Deus a quem ele louvava, o Deus a quem ele servia e a quem ele amava. E então, ao final, ele diz que vai agradecer ao Senhor, vai apresentar ao Senhor ações de graças. Os votos que fiz os manterei. Ele declara que o coração está firme e o coração está grato. Olha o versículo 12. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés. Para quê? Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Irmãos, todas as situações que Deus nos faz passar, que Deus nos conduz, tem a ver com isso aqui. Com nos aproximar para Ele, com nos ensinar o caminho da vida, com nos aperfeiçoar para que vivamos, para que andemos na presença dEle, na luz da vida. Esse é o propósito de Deus naquilo que Ele está fazendo na nossa vida. É Ele se glorificar em nós. E essa glorificação dEle em nós passa por esse aperfeiçoamento do nosso caráter e por esse aprendizado do nosso coração, de aprender a cada dia, por meio dessas situações todas, a confiar nele e a louvá-lo e a adorá-lo. Tira um tempo para poder orar, reflita um pouco sobre as tuas próprias lutas aí, as tuas lutas pessoais, as tuas adversidades, e olhe para elas como um instrumento que Deus vai usar para revelar o amor, a graça, a bondade dele na tua vida, para te levar a conhecer de uma forma mais íntima e profunda o consolo e a presença poderosa dele, te restabelecendo as forças, te fazendo caminhar, para que você caminhe nos caminhos dele, na presença dele, na luz da vida. Que Deus te abençoe e te mantenha com os pés bem firmados na presença dele e com o coração quebrantado, alegre, cheio de temor e adoração ao Senhor e com o louvor nos lábios e um hino de gratidão ao nosso Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.